queixa humana, uma atitude insolente contra Deus. Capítulo 9, versículo 19 até o 29. Então diz assim, versículo 19: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais, como nós, somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Olha, essa palavra é uma didática de Paulo, né? Ele está falando com os judeus romanos, ele está falando com os judeus de Roma, e ele está explicando aqui que a escolha de Deus, ela não é uma escolha por causa do DNA de Abraão. Não é porque é filho de Abraão que é escolhido. Então, primeiro ele começa com algo aqui muito importante. Versículo 19 até o versículo 21. Primeira coisa, Deus é criador e nós somos criaturas. Olha, ele fala até, o oleiro tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra. Ele fala isso, esse exemplo. Tá falhando. Então, Deus como Criador e nós como criaturas. Segunda coisa que ele fala, Deus é santo e nós somos pessoas pecadoras. Deus nos chama para sermos santos, mas como a gente já tem visto e vimos no capítulo 7, nós temos ainda a raiz do pecado. E com ela a gente luta. Somos vencedores. A vitória é garantida para nós. Mas essa raiz de pecado
ela só vai ser eliminada da nossa vida no nosso corpo glorificado. Amém? E é o que ele diz aqui, nós temos essa esperança de que somos guiados pelo Espírito, mas convém a nós alimentarmos e pendermos para as coisas do Espírito. E ele ainda continua dizendo, Deus é santo e nos chama para a santidade. E o que é ser santo? Separar-se das coisas da carne. Não pender para as coisas da carne. Outra característica que ele aponta aqui, Deus é soberano e nós somos limitados. Você conhece a soberania de Deus? Você é capaz de conhecer toda a soberania de Deus? Ninguém é capaz. Não nessa terra. Somos limitados em conhecer, limitados em falar, limitados em pensar. Existe uma tendência nossa, nos dias de hoje, de pensarmos que nós podemos muito mais, nós sabemos muito mais, nós vamos além. Sim, mas até onde Ele permite. A resposta final é dele. A primeira palavra é dele e a última é dele também. Amém? E o outro ponto é que ele é oleiro e nós somos barro. É a figura aqui do oleiro, né? De quem faz daquela argila, daquele barro, um vaso, faz uma escultura, faz um pote, faz um filtro, faz alguma coisa. Nós somos a peça. Nós somos o barro que vira peça. O Senhor, Ele deixa uma página em branco para você escrever com Ele a sua história. Como que você escreve com Ele a sua história? Pelas suas decisões. O que você decide falar, o que você decide ver, o que você decide pensar, o que você decide fazer, onde você decide ir. Só que é Ele que te guia. É Ele que fala para você, ó, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Esse não. Aqui não. Aqui você não pisa, não. Não vá aqui. Vá por aqui. Muitas vezes nós não temos essa sensibilidade. Não é que Deus não fala com você ou não fala comigo. Não, Deus fala. Aquele que fez o ouvido, ele ouve. Aquele que fez a boca, ele fala. Deus não escreveu a Bíblia e parou de falar. Deus continua falando. Amém? Só que precisamos obedecer o que nós ouvimos de Deus. E tem uma tendência nossa, né? Quando o negócio é legal, a gente fala que foi Deus que falou. Quando é difícil, você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha alma. Deus não falou, não, Deus não ia fazer isso comigo. Temos que aprender a soberania de Deus. Nesses momentos, sabe o que é perigoso? Nesses momentos que nós vivemos, o perigoso é Deus não falar nada. Se você olhar lá em Romanos capítulo 1, nós já estudamos. Quantas vezes que fala assim, por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Significa que Deus não falou mais nada. E a pessoa vai pela própria consciência que já está suja, embotada, calejada, e ela não vai ouvir mais a voz de Deus. Ai de nós, se Deus parar de falar. Então, o que nós precisamos? Aquilo que Jesus fala para as 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Tem que ter ouvido para ouvir. Porque o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito está pronto. Ele fala todo o tempo. Então, Senhor, cuida da minha fraqueza.
Aperfeiçoa teu poder na minha fraqueza. Fala comigo, tira o tampão do meu ouvido, tira o gesso do meu coração, desengessa minha alma, amolece meu ser, desembrutece minha vida. Então, o nosso eu nos deixa muito brutificados, né? Brutalizados. Brutificado não existe, brutalizados diante de Deus. E nós precisamos amolecer. Muitas coisas que a gente vê. Muitas coisas que a gente vê. Ontem eu ouvi uma pessoa falar que muitas coisas já não mexe mais. Isso é triste, não pode. Tem que mexer com você. As coisas de Deus têm que mexer com você. Tem que te tocar. Tem que te tocar. Precisamos chorar diante de Deus. Precisamos falar com Ele e chorar. Sentir aquela compulsão de ficarmos emocionados com Ele. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é que uma pessoa religiosa, ela fica achando que ela é muita coisa. E ela começa a achar que é porque ela jejua 3 vezes por semana, 2 vezes por mês, que é porque ela lê a Bíblia na sequência da programação da leitura anual, que é porque ela sabe tantos textos de cor, e começa a se posicionar como um fariseu, como uma pessoa que, eu tenho direitos. E quando nós nos deparamos com Romanos 9, que a gente vê que Deus faz vasos para a honra e vasos para a desonra, aí dá aquela sensação de fariseu. Mesmo hoje, pasme, mesmo hoje. E quando alguém fala assim, mas e então Deus está falando assim? Que é Ele que decide? Sim, Ele decidiu a sua conversão. Você pode falar para mim, mas então, pastora, e aquele versículo que fala que Deus não faz acepção de pessoas? Verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Então, qual é a base da eleição que o apóstolo Paulo fala aqui? Deu nó na cabeça? Por que Deus elege? Deus elege, sim. Você precisa crer. E Ele já sabe que você vai crer ou se você não vai crer. Ele não fica esperando o resultado da sua decisão. Ele sabe quem vai crer, quem não vai crer, porque Ele é Deus. Amém? E é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas a mesma palavra fala que aquele que hoje não quer, amanhã não consegue arrepender. Hebreus, nós lemos isso em Hebreus. Então, hoje eu não quero, hoje eu deixo para lá. Amanhã eu posso até chorar, como Esaú chorou e não conseguiu lugar para arrependimento no seu coração. E o autor de Hebreus fala assim, nem haja entre vós alguém assim. Quer dizer, não brinque com as oportunidades que Deus coloca diante de você. E o crente, como você e eu somos, o crente tem todos os dias oportunidade de arrependimento. Todos os dias. Todas as vezes que você e eu erramos, falamos algo que não era para falar, é fato que cada vez fica mais aguçado isso em nós. Quanto mais você pende para as coisas do Espírito,
mais liberdade o Espírito tem para te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mais sensível à voz dele você fica. E mais depressa você pode arrepender-se. Então, todos os dias nós temos motivos para nos arrependermos, para sermos purificados, para sermos lavados. E o pecado não terá domínio sobre você, nem sobre eu, sobre mim. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém? Agora, se o homem discutir com Deus, existe uma diferença justa e natural. Deus tem pleno direito de lidar com a humanidade caída conforme Ele queira, de acordo com a sua ira ou com a sua misericórdia. Deus tem esse direito, porque Deus é Deus. Ele não é somente o Criador, Ele é o governador, o rei de tudo que rege o universo. Amém? Então, Deus mantém... Abra comigo lá em Hebreus. No início do livro de Hebreus, tem um versículo muito importante para isso que nós estamos falando. Porque às vezes nós pensamos em Deus somente como Criador, né? Hebreus capítulo 1. Versículo 3, falando aqui de Jesus. Quem pode ler? Amém. Olha lá o versículo 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, com letra maiúscula, né? Resplendor da glória do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até hoje. Então, ele não é somente criador. Ele é o sustentador da palavra. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não fica um passarinho sem comer, porque Deus alimenta cada um deles. Você já assistiu algum documentário da Discovery, da NetGeo, da BBC? Você já viu o que acontece com os animais lá no Serengeti, que vem um e mata e come, alimenta todo o bando, e aí eles passam 4 dias sem comer, mas eles estão alimentados. Eles vão lá, matam outra res, matam outro animal, e alimentam-se de novo, e assim vem a cadeia. Por que que nada é quebrado? Porque o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, esse mesmo Deus, ele não rege só a natureza. Ele não rege somente a cadeia alimentar. Ele não rege somente os animais que passam lá no documentário. Mas ele rege o profundo de cada ser que ele criou. Então, a sua vontade não é superior. Não existe na Bíblia um versículo que trate do termo, que esteja escrito, livre-arbítrio. Nós sabemos por versículos que estão, passagens bíblicas que estão mostrando isso. Que o Senhor quer de nós um coração voluntário, um amor voluntário, a obediência voluntária. Senão ele faria um monte de anjos, como ele tem miríades de anjos. O ser humano, ele soprou o seu espírito.
Só que a decisão de reconhecê-lo como Deus, você toma essa decisão, mas você é movido por Ele, pela soberania dEle, porque Ele rege todas as coisas na sua onisciência, na sua soberana vontade. Amém? Então, por isso que nós oramos por conversão. Quantos aqui já oraram? Senhor, que a pessoa se converta, que seja liberta. Quantos aqui já oraram? Nós oramos por conversão, porque até a conversão do coração vem de Deus. Não vem do homem, vem de Deus. Versículo do capítulo 9 diz assim, não sei se capítulo 8 ou 9, todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Para você ser filho, você é guiado pelo Espírito Santo. João 1,12, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Os que creem no seu nome. E todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então, quem crê é guiado por Deus. Para crer, precisa ser guiado por Deus, para ser filho de Deus. Sabe por quê? Condenação, todo mundo já estava debaixo da condenação. No capítulo 3, o mesmo apóstolo Paulo fala o quê? Versículo 23. Todos pecaram e estão carecendo, estão destituídos da glória de Deus. Então, a condição de perdição já era comum de todos. Amém? Qual é a graça de Deus? É trazer a salvação àquele que crê. Só que para ele crer, ele é guiado por Deus também, porque Deus é soberano. Isso é o cerne do capítulo 9. Essa autoridade de Deus. Deus tem o controle da vida do homem, e não o homem o controle da vida de Deus. Versículo 20 e versículo 21. É o que nós lemos. E aqui ele usa, então, essa figura. Ele está citando aqui Isaías 29. Alguém pode ler Isaías 29? Versículo 15, versículo 16. Isaías capítulo 29, 15 e 16. Então, e é o que a gente vê muito hoje, né? Criacionismo, evolucionismo, uma discussão aí, e muita gente falando tanta coisa que exclui completamente Deus das coisas, e da criação, e da soberania dele, em fazer todas as coisas. Nós vemos muita discussão. E muita discussão em falar, Deus fez assim, Deus não fez assim, eu nasci assim, eu não nasci do jeito que se fala aí na Bíblia. Enfim, a discussão é muita. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Olha, parece com alguma coisa ou não?
Vamos prosseguir. Isaías 64, versículo 8 e versículo 9. Isaías 64, versículo 8 e versículo 9. Amém. Vou só repetir o início, versículo 8, que diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu, nosso oleiro, todos nós obra das Tuas mãos. Jeremias 18, 1 a 6. É muito conhecido esse texto, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, de lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra entre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, a soberania do Senhor é indiscutível. Ele é dono de toda a humanidade. Então, quando ele fala no versículo 19, é a voz do homem, né? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, se Deus é soberano e Ele pode tudo, é Ele que pode tudo, então não vou ligar. E aí ele traz a repreensão. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E ele mostra esses exemplos aqui. Bom, o nosso autor, ele cita William Hendrickson. Ele escreveu: se até mesmo um oleiro tem direito da massa de barro, de fazer um vaso para honra e outro para desonra, então, com certeza, Deus, nosso Criador, tem direito da mesma massa de seres humanos e, por sua própria culpa, precipitou-se no poço da miséria, eleger alguns para a vida eterna e permitir que os demais permaneçam no abismo da degradação. Deus não vai atirar ninguém no inferno. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Isaías fala. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Ele fez cair a sua salvação sobre nós, sua misericórdia, sua graça. Amém? Então, para você entender o capítulo 9, você vai ver aqui que ele está falando que a salvação não é por DNA. E uma lição também para nós hoje. Não é porque seu pai, sua mãe são crentes, não é porque seus avós eram crentes, os seus bisavós eram crentes, você é terceira geração, você é quarta geração, que você não precisa se converter. Você já está dentro. Não é direito adquirido, não. Você precisa se converter, sim. Amém? Filho de crente nasce ímpio. Filho de crente precisa de Deus, precisa se converter, precisa vir ao arrependimento. Amém? A geração aqui de Abraão precisava muito dessa carta. Muito. Como nós, crentes, precisamos muito disso aqui. Isso aqui é pilar dentro de nós. Isso não é leitinho, não. Isso aqui é alicerce. Amém?
Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos réprobos. Por quê? Os vasos de ira são os impenitentes, aqueles que se endureceram e foram endurecidos. A história de Esaú: hoje eu não quero, amanhã eu não consigo. Aqueles que rejeitaram e foram rejeitados, aqueles a quem Deus suportou com paciência e em quem manifestou o poder do seu juízo. Os vasos de misericórdia são aqueles a quem Deus escolheu pela sua graça para sobre eles derramar sua misericórdia e dar-lhes a riqueza da sua glória. Na ira divina não existe malícia, importante isso. A ira de Deus não é a ira do homem. Na ira do homem existe malícia, existe perversidade, existe maldade, porque nós fomos cunhados no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51. Nasci em pecado. Então a ira de Deus não é igual à nossa, porque Deus é puro. E quando ele fica irado, ele tem razão, ele tem justiça nessa ira. Consegue entender isso na nossa mente? Você consegue, com a sua mente, entender isso? Depois você derrama para dentro do Espírito. Na ira de Deus, olha, não existe malícia, nem perversidade, nem vingança, nem rancor, nem amargura, porque isso é sentimento profano, isso não vem de Deus. Malícia, rancor, amargura, isso não vem de Deus, vem do pecado. É a ira que a gente conhece. Então, quando você lê a ira de Deus, você pensa num Deus vingativo, num Deus que está morrendo de ódio. Não, está errado pensar assim. Está errado pensar dessa forma. O tipo de ira que caracteriza Deus, é condenado nas Escrituras, é uma blasfêmia, se nós formos atribuir isso para Ele. E Ele mesmo fala para nós: irai-vos e não pequeis. Aprenda a se irar. Que jeito que eu vou me irar, então? Vou me irar contra o pecado. Vou dirigir isso para o lado certo, contra o diabo. Amém? Até a ira em nós tem que ser santa. Porque a ira de Deus é santa. Então você pensa, eu sei que muitos aqui são pais. Pensa no seu filho de 2 anos. Você fala para não fazer e ele vai lá e faz. Você fala de novo, não faça. Ele vai lá e faz. Não pega o fósforo, ele vai lá e pega. Não pega esse fósforo, ele vai lá e pega o palito. Não faça isso, ele faz assim. E olhando para você. Você fica irado, mas você fica com ódio dele? Todas as crianças. A mãe faz o bolo de chocolate, ou bolo de cenoura, cobre com chocolate, põe lá para esfriar e fala: não mexe. Quando volta, a boquinha está tudo suja. Você mexeu, fulano? Né? E quando é crente velho? E quando tem discípulo? E quando já é ungido? E quando é pastor? Percebe? Percebe?
O inimigo, ele é o mesmo. O pecado, ele é o mesmo. O ser humano, ele é transformado por Deus. Somos filhos de Deus. Mas Deus não vai nos tratar com a ira que a gente entende hoje no mundo como ira. Ele não nos trata como bastardos. Glória a Deus. Exatamente. Se você não está passando as provações que todos os santos estão passando, então é porque você não é filho, você é bastardo. Aí você tem que orar. E se converter do seu mau caminho. Por estar ouvindo mais e Deus não vai falar mais, porque Ele não vai lançar pérolas aos porcos. Só dele falar com essa pessoa, já não vai dar certo. Princípios não são quebrados por Deus. Amém? Isso é muito importante. Senão Ele não seria Pai das luzes, em quem não pode haver dúvida nem sombra alguma de variação, como Tiago fala. Deus é imutável. E Ele não muda o seu ser. E Ele é perfeito. Amém? Bom, versículos agora 23. E não somente... a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, somos vasos de misericórdia, graças a Deus. Quantos aqui são? Glória a Deus. Deus, por sua graça, nos dá o que não merecemos. Vamos ver aqui o versículo 24 a 26. Os quais somos nós, né? Vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aprove a Deus chamar os gentios. Aprove a Deus chamar quem não era filho, quem não era povo, quem era considerado imundo. Aprove a Deus nos limpar da nossa imundícia. Glória a Deus por isso. Então, Ele nos dá o que nós não merecemos. A graça não é concedida por critério étnico, cultural ou religioso. Deus chama seus eleitos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Mesmo vivendo sem Deus no mundo, Ele nos tornou seu povo. Isaías 53, mais uma vez, andávamos desgarrados, né? Éramos como ovelha indo para o matadouro. Mesmo vivendo sem Deus no mundo, Ele nos tornou seu povo. Mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos fez amados. Mesmo vivendo sem esperança e sem Deus no mundo, mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morrer para Deus não é parar de respirar, isso é morrer para nós. Morrer para Deus é estar longe dele, porque Deus é vida. Tudo que está longe de Deus está morto. Tudo que está longe de Deus está em trevas. Deus é luz. Se alguém conhece Deus, está na luz. Se alguém conhece Deus, está vivo. Então, nós estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Juntamente com Ele, nos deu vida. Pela graça sois salvos.
mediante a fé. E olha ele retomando essa fala do capítulo 9. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é escolha sua, é dom de Deus. Nem de obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos pela nossa purificação, por meio da nossa caridade, por meio das coisas que fazemos. Não é assim que nós somos salvos. Amém? Isso tem que estar dentro de nós, muito forte. Hoje é muito comum a gente dar mérito, né? E achar que as pessoas, elas devem fazer por merecer. No mundo do trabalho, isso é muito comum, né? Se não fosse assim, não teria comissões, não teria cotas para serem atingidas, não teria carta de cliente, não teria um monte de coisa. Meritocracia existe no mundo do trabalho. Mas, com Deus, os méritos são dele. Tudo vem dele, tudo é para ele, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele vai falar isso no capítulo 11. Bom, Deus escolhe por sua graça, para a salvação, um remanescente fiel, dentre o povo que tinha o rótulo, né? Filho de Abraão. Que tinha marca, filho de Abraão. Mas ainda nesse povo haverá um remanescente fiel. A eleição da graça é para o remanescente. A salvação não é endereçada a todos os filhos de sangue de Abraão, mas aos filhos da promessa. Aos filhos da promessa. Adiantou Abraão dar um jeitinho com Ismael? Ah? Pastor, pode falar então. Não, Ismael, Isaque e os filhos de Quetura, são 6, né? Então, por isso que fala, não adianta ser filho de Abraão, né? Aí veio Isaque, é o filho da promessa. Mas de Isaque veio Esaú e Jacó. Quer dizer, houve uma seleção, né? E não que eles tiveram feito alguma coisa errada, foi no ventre da sua mãe. Tanto é que Jacó era pior que Esaú. Mas Deus escolheu, né? Essa questão de eleição como fala, escolha, né? É uma prerrogativa de Deus. Ninguém sabe o que está no coração de Deus em relação à salvação, né? Então a gente tem que aceitar pela fé. Então por isso um vaso de honra, querer discutir com o vaso de desonra com o vaso de honra, não adianta isso aí. Isso aí está no coração de Deus, é difícil. Por isso que esse capítulo, às vezes, é difícil. Se a gente quiser ver, falar, e o amor de Deus? Então, mas Deus não negocia nem o amor, nem a justiça em aquilo que Ele faz, porque Ele quer fazer. Igual você falou, todos já estão condenados. Agora, se Ele salvou alguns, qual método? Não sei. Por quê? Não sei também. Ele é Deus, Ele escolheu. Graças a Deus, Ele nos escolheu. Então, por isso que fica esses debates, né? Calvino, Armínio, mas isso aí, eles não estão nem na Bíblia, esses nomes, né? Então fica aí discutindo, e uns falam assim, a predestinação é coisa diabólica. Aí o outro grupo fala assim, o livre-arbítrio é coisa diabólica. Aí fica nessa discussão. Mas o que Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele escolhe, Ele salva, né? Ele mostra sua graça, o Espírito Santo convence, né? Agora,
os que não aceitaram o Senhor, eles são responsáveis. É o que você vai ver no capítulo 10, né? A responsabilidade. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar: o Senhor não me escolheu. Eles são responsáveis por isso. Amém. E aí a gente lembra do que Deus falou para Moisés, né? Eu sou o que sou. Então, o eu sou é só Deus. Amém? O apóstolo Paulo fez um trocadilho depois. Pela graça de Deus sou o que sou. Né? Mas o eu sou é só Deus. Amém? Bom, nós vamos aqui agora ver uma síntese. E não vai dar tempo. Depois você vê essa síntese que está aqui. Tópico 5, a justificação pela fé, o único meio de salvação. Versículos 30 até 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Os judeus buscaram a justificação pelos méritos das obras, mediante a observância, a obediência da lei. Então, olha, é aquela oração daquele fariseu que Jesus falou, né? Graças te dou, Senhor, porque dou os meus dízimos, jejuo 2 vezes por semana, e nananã, e não sou igual esse publicano que está aqui. E o publicano, abaixando a cabeça, falava: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Então, você percebe que não é religiosidade. A religiosidade te faz endurecer e te faz pensar naquilo que você faz para Deus, como se isso fosse mérito. Não se firme aí, porque aí não é firmeza nenhuma, é a casa sobre a areia. Não construa sua fé nisso. Não coloque isso como base da sua vida. Jesus disse assim: se o dono da casa chega e o servo lhe lava os pés, põe a toalha, lhe serve a comida, ele vai ser melhor porque ele fez isso? Não. Ele está fazendo o serviço dele. Se você foi chamado com 30 anos, com 20 anos, com 10 anos de idade, com 50 anos, não sei quantos anos você vai viver a vida cristã, faça a obra. Se o outro foi bandido a vida inteira, no leito de morte ele crê, ele vai ser salvo também. Ele vai ter a mesma coisa também. Amém? Não tenha no seu coração a síndrome do irmão mais velho. Não enxergue Deus somente como Senhor, porque Ele é teu Pai. E a diferença dessas duas pessoas é que o servo que trata Deus somente como Senhor, um dia vai chegar às 6 horas da tarde para ele vai querer jogar a toalha. Vai ficar cansado, vai falar: não, chega, tanto que eu trabalho, tanto que eu faço. Ou seja, está firmado só nisso. Seja filho, tenha Deus como pai, porque o filho é aquele que quando dá 6 horas da tarde, ele ajuda o pai a fechar o estabelecimento e vai repor o estoque, e vai olhar o que deu, vai ver o que foi vendido, vai ajudar a fechar o caixa. Vai limpar a loja, vai trabalhar com o Pai, vai gozar da presença do Pai.
vai contar coisas para o Pai, vai escutar coisas do Pai. Estão entendendo? Seja filho de Deus. Não seja fariseu. E aí, nós temos aqui uma palavra de confirmação, né? Ele conclui fazendo uma argumentação. Ele vai falar, aquele que tropeça nessa rocha, para ele vai ser escândalo. Como assim, né? Jesus, eu gosto é de Deus, eu não gosto muito de Jesus. Eu gosto é de Deus, que Deus, ele é servido, eu sou servo de Deus. É isso que eu disse. E você vê hoje uma tendência, se você fala de Deus, as pessoas simpatizam, né? Mas você falar de Jesus, você é fanático, você é freak, Jesus freak. Não, se você fala de Jesus, para com Jesus. Gosto de Deus. Então, Jesus, ele é pedra de tropeço, sim, para muitos. E aprove a Deus fazer isso. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. Só que ele disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome. Então, meu amado, minha amada, esse final aqui, ele diz, aquilo que te faz escandalizar, de certa forma, lá dentro de você, por conta de Jesus, entrega para Deus e pede para Deus converter a sua vida nessa área. Porque o religioso é que se escandaliza com Jesus. Não se escandalize por conta de Jesus. E, ao contrário, sabe aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Faz isso. Jesus, o que o Senhor faria? Mas eu não vou buscar só aqui na minha cabeça, porque a minha cabeça às vezes me engana, viu? Eu vou ler na Bíblia. O que o Senhor faria, Jesus, nesse momento? Amém? Só existem duas possibilidades. Uma é colocar nossa confiança em Cristo, fazer dele o alicerce da nossa vida e construir sobre esse fundamento. A outra possibilidade é esfolar as canelas na pedra, tropeçar e cair. Um encontro com Jesus, o grande divisor da humanidade, não pode ser evitado. Aqueles que não encontrarem em Cristo sua rocha de refúgio, se arruinarão ao tropeçar na pedra de tropeço. Amém? Vamos ficar de pé? Jesus disse assim, ó, o Consolador virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E no versículo 9 do capítulo 16, ele fala assim, do pecado, porque não creem em mim. Muito forte esse texto. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa fé. É isso que nós queremos apresentar nessa manhã. Eu quero apresentar diante do Senhor a minha fé. Senhor, vem sondar o alicerce da nossa fé. Sonda, Senhor, onde que nós estamos alicerçados? Se é no Senhor que é a rocha, se é no Senhor que é o pilar, que é o alicerce, que é quem sustenta pela palavra do Teu poder todas as coisas, sustenta a nossa fé, Senhor. Sustenta nesse momento as nossas convicções. Sustenta, Senhor, nesse momento, aquilo que temos por certo.
e aquilo que nós sabemos que é errado. Sustenta, Senhor, dentro de nós, com o teu ser. O Senhor é rocha, inabalável. Do Senhor flui a mais pura água. Sustenta a nossa fé, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor tira aquilo que está em nós, encravado em areia, em lodo, em terreno não sólido. Que o Senhor venha retirar paradigmas da nossa mente, palavras que não são do Senhor. Senhor, faça-nos aprender do Senhor. Faça-nos entender o Senhor e o teu amor para conosco. Que nós possamos crer no teu amor e obedecer com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso ser. Nós queremos nessa manhã ser tocados por ti, Senhor. Na nossa fé, naquilo que nós cremos a teu respeito, a respeito de nós mesmos, a respeito da tua palavra. E nós queremos ser zelosos em te dar toda a glória por isso, Senhor. Porque se nós vivemos, vivemos para ti. Se nós morremos, morremos para ti. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Oh Deus, e se alguém aqui está incerto, inseguro, Senhor, quanto à sua posição, ao seu posicionamento no reino, que o Senhor venha convencer nesse momento. Toca cada coração, Espírito Santo, dando certeza do teu grande amor, da tua presença e da salvação em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe. Tenham um bom domingo. Boa semana, em nome de Jesus. Hoje nós temos o culto às 6 e depois às 7h30. Amém?